gente! Mais um dia aqui com vocês, né? Mais uma noite aqui com vocês. Eu quero saber se vocês estão conseguindo me ouvir, se tá tudo muito bem aí. Muito boa noite para quem está chegando agora. Seja muito bem-vinda aqui. Mais uma live no dia de hoje. E hoje eu quero falar com vocês de perguntas e respostas, porque eu sempre recebo bastante perguntas, então eu já venho aqui, acho que para a segunda ou para a terça-feira, respondendo só perguntas. Respondendo, porque eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito essencial, na verdade. Então, se você tiver alguma dúvida aí, já pode ir me escrevendo também. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo direitinho, se o áudio tá legal, tá tudo bem aí? Beleza, beleza, muito bom, muito bom. Gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite, mais uma vez, para a gente falar de um tema muito bom, que é a amamentação. De fato, é um tema assim que transforma as nossas vidas, transforma a nossa casa, transforma o nosso ser, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, transforma tudo com certeza. A amamentação, quando ela vem, com certeza, de fato, a maternidade, quando ela vem, de fato, ela vem e transforma o nosso mundo. E é por isso, então, que eu estou aqui para falar, porque o meu mundo foi transformado. E eu sei que o mundo de muitas mulheres são transformados. E aí, por conta disso tudo, a gente se engaja aqui em processo de aleitamento materno e vem falar de amamentação, vem falar desse tema tão importante, tão visto, tão lembrado quando o bebê nasce. Porque quando estamos grávidas, a gente, na verdade, sabe de todos os benefícios do leite materno e a gente sabe que tem que amamentar ou que vai amamentar, mas nós não fazemos ideia de como esse processo vai acontecer. Não é mesmo? Então acaba que a gente achando que é tudo muito instantâneo, né? Tudo muito instintivo. A gente costuma usar esse termo dentro do aleitamento materno, que a gente acha que tudo é muito instintivo. Justamente pelo fato da gente achar que eu tenho peito, o bebê vai nascer, então, obviamente, vai dar tudo certo, não tenho com que me preocupar. E, na verdade, não é bem assim, o andar da carruagem, né? Mas a gente só descobre isso quando o bebê nasce. Então, sejam muito bem-vindas, uma excelente noite para vocês. Deixa eu te falar uma coisinha assim super interessante. Eu criei um grupo no Telegram e esse grupo nós estamos falando lá também sobre aleitamento materno, com dicas, instruções, conteúdos bem interessantes sobre amamentação e maternidade, te conduzindo aí para uma amamentação efetiva. O grupo está bem recheado, então se você quiser entrar aí neste grupo, é só clicar no link aqui na bio que tem, você já vai ser direcionada lá então para o nosso grupo no Telegram. Também tem um canal no YouTube, tem vídeo novo por lá. E lá no canal no YouTube também eu já te convido então a se inscrever. E dessa maneira a gente não perde o contato, a gente está sempre por ali, vocês estão sempre comigo. E vamos juntos aí então nesse processo do aleitamento materno, tá ok? Vamos lá então de perguntas e respostas? Então vamos lá com as perguntas. Eu coloquei aqui no Stories um espaço para vocês fazerem perguntas para mim. De fato eu recebi muitas perguntas nesses stories. E tantas que algumas num outro stories das outras semanas eu não dei conta de responder, porque foram muitas. Eu juntei um pouquinho com as de agora e já tem outras, tem muitas. Mas assim, eu vou respondendo à medida de que a gente vai se encontrando aqui também. Não quero que fique uma live cansativa, porque eu sei também que, né, que somos mães, temos os nossos compromissos aí como mães. Então também não quero estender muito, mas eu quero levar muita informação para você. Então, a primeira pergunta aí que já me mandaram foi de cara assim, ó. Leite materno da Kari. Gente, essa pergunta é uma pergunta assim que veio pra mim, tá? Aqui no Stories. Mas assim, ela vem assim quase que sempre na consultoria, porque é uma preocupação que a mãe tem já desde o início da dentição do bebê. Se leite materno da Kari. Não, ok? A resposta é não, não, leite materno não dá cárie. O que dá cárie é a falta de higienização da boquinha desse bebê. É a falta de higienização dos dentes desse bebê quando eles então aparecem. Então, tem uma certa fase da vida do bebezinho, você vai perceber, porque ele costuma dar sinais de que isso está acontecendo com ele, que é a dentição aí chegando.
E você vai notar essa dentição chegando. E aí, então, após aparecer o primeiro dentinho, a boquinha do bebê já deve ser higienizada. Inicialmente, você pode higienizar, por exemplo, com uma gaze, mas enfim, existem também as escovas já próprias, de 0 a 2 anos e de 2 anos para mais, tá ok? Então, existem aí já escovinhas próprias para você higienizar a boquinha do teu bebê. Então, o que dá cara é a falta de higienização da boca da criança, do bebezinho, quando já iniciou, então, a dentição. Não é o leite materno, tá ok? Então, leite materno não dá cárie, tá ok? Vamos lá para mais uma pergunta aqui, olha só. Minha mãe não amamentou. Eu vou amamentar? Essa também é uma pergunta muito clássica, inclusive para os obstetras, já no processo de gestação. Elas se preocupam às vezes com isso, por conta das vezes ter um histórico de amamentação negativo, né? Assim, dentro da história familiar dessa mãe, ou a mãe não quis, ou a mãe não pôde, ou a mãe teve alguma dificuldade que talvez não foi identificada, né? Nesse processo, nesse tempo, em relação ao aleitamento materno, porque hoje a gente sabe que tem muito mais informações, muito mais fácil até de você atingir, conquistar essas informações. Nós temos a tecnologia a nosso favor, onde, né, olha só, nos conectam, né? Eu estou na minha casa, você na sua, ou no trabalho, enfim, nós estamos nos falando. Então, realmente, de fato, hoje é tudo muito mais fácil. Então, muitas mulheres não conseguiram amamentar. Então, essa é uma pergunta muito clássica. Minha mãe não conseguiu amamentar, eu vou conseguir, né? Então, essa pergunta, realmente, de fato, assim, amamentar não é um fator genético, tá? Então não tem nenhum problema. Você pode amamentar sim o seu bebê se a sua mãe não conseguiu amamentar você ou um dos seus irmãos, enfim. Você pode amamentar o teu bebê. O que faz o processo do acontecer, né? O aleitamento materno, que faz tudo isso acontecer, na verdade, é o estímulo, é a função hormonal da mulher, é o contato pele a pele com essa criança, é o vínculo, é um processo natural que teu corpo se prepara para isso, tá ok? Então, não é um fator genético em si, não é. Então, se você tem a mama, anatomicamente falando, do modo geral, bem por alto, sua mama é uma mama funcional, ela está normal, você não passou por nenhum processo cirúrgico, ou você não tem nenhuma deficiência mamária, enfim, você pode amamentar, tá ok? Então, não tem problema nenhum. Se a tua mãe não conseguiu amamentar, você, agora gestante, ou você que está começando aí o teu processo de aleitamento materno, você pode seguir com o teu aleitamento materno, sim, tá certo? Então, assim, o que pode, por exemplo, diminuir a tua produção, pode ser uma pega incorreta, uma confusão de bicos, enfim. Então, cada caso é um caso, obviamente. Se você perceber uma baixa produção de leite dentro do teu processo de aleitamento materno, por exemplo, não associa isso ao fato da sua mãe não ter conseguido te amamentar ou amamentar um dos seus irmãos. Associa isso a uma pega incorreta, alguma coisa acontecendo ali dentro do teu aleitamento materno que precisa de uma atenção especial, ok? Então, assim, não associa isso à genética. Essa é a minha resposta. Não associa isso à genética, ok? Então, amamentar não é genético. Então, você pode amamentar, sim, se a sua mãe não conseguiu amamentar, ok? Outra pergunta. Estou grávida, posso continuar amamentando? Gente, essa pergunta é fantástica, porque assim, a mulher às vezes ela é engravida e ainda não aconteceu o desmame do primeiro filho. E aí ela sempre tem essa dúvida, né? Porque antigamente falava-se assim que a mãe precisava deixar os nutrientes para esse bebê que ela está gerando. E aí acabava então que ela não amamentava, ela não conseguia, ela parava de amamentar por conta do aleitamento materno, então ali que ela já estava fazendo um aleitamento materno com o primeiro filho e ela não conseguia então amamentar o segundo filho. Ela não ia conseguir amamentar o segundo filho. Por isso, então, elas interrompiam a amamentação. Elas faziam um desmame no primeiro filho para continuar, então, seguindo com essa gestação. E a resposta hoje que eu tenho para te dar é que se você está grávida, você pode continuar amamentando, tá ok? Então, você pode sim continuar amamentando. Isso se o teu médico, o teu obstetra, ele já te autorizou, tá tudo bem com a tua gestação,
tá tudo bem com tudo que tá acontecendo, né? Então, ok, ótimo, não tem problema nenhum, você pode continuar amamentando, tá ok? Não tem problema. Uma outra coisa que pode acontecer também, eu vou até fazer um gancho nessa pergunta, é assim, o que pode acontecer é uma mãe que já tem um filho desmamado, ela é engravida, e esse bebê ou essa criança que está ali já maiorzinha, ao ver o bebê mamando, ele se interessa em querer voltar ao aleitamento materno. E se a mãe quiser amamentar, ela pode amamentar os dois. Tanto o filho mais velho, que já desmamou, quanto o bebezinho que acabou de chegar. Claro que isso, gente, é uma decisão materna, tá certo? A mãe que define, que decide aí então amamentar essas duas crianças, né? Isso tem um nome, chama amamentação em tandem, que é amamentar duas crianças, dois filhos de idades diferentes. Então isso pode acontecer sim. Então se você pretende, né, amamentar em tandem, você também pode avisar o teu médico, olha, eu tenho interesse em amamentar os dois com idades diferentes e tudo mais. E isso também pode ser bem acompanhado e isso pode ser viável, tá ok? Então pode acontecer sim de você conseguir então amamentar, tá ok? Vamos aqui para mais uma pergunta. Essa é linda, gente. Eu estou grávida. Posso fazer uma consultoria de amamentação? Eu não vou nem dizer que você pode, você deve fazer uma consultoria de amamentação. Porque assim, no processo do atendimento dentro da consultoria de amamentação, se a mãe já ganhou o bebê, nós vamos ali tratar o problema que ela está passando, né, a maior dificuldade dela, enfim, nós vamos cuidar daquela mãe na dificuldade que ela me apresentar. Mas, se essa mãe está grávida, nós podemos preparar, então, para esse momento. Nós podemos, então, fazer uma consultoria prévia ou uma preventiva, né, que nós costumamos falar, que vai, então, te direcionar para o aleitamento materno de uma maneira, assim, como é que eu posso dizer, mais preparada. Então, nessa consultoria, nós vamos falar dos processos do aleitamento materno, nós vamos falar ali, então, dentro do teu contexto, ou dentro das tuas dúvidas, nós vamos então retirar essas dúvidas que você pode apresentar. Então, assim, às vezes a mãe vem carregada de dúvidas, às vezes a mãe vem assim com bastante dúvidas, crenças, né, limitantes, às vezes, que possam bloquear ela naquele momento. Enfim, isso tudo pode ser tratado e a consultoria, com certeza, de fato, pode te ajudar. Então, se você está grávida, você pode sim fazer uma consultoria de amamentação. Na consultoria prévia, por exemplo, a gente pode falar de posições, nós podemos falar ali então da pega correta, os sinais para você identificar. Isso tudo vai te capacitar ao ponto de que quando acontecer aquilo tudo com você, você respirar fundo, tentar lembrar de todas as instruções, as informações e vai conseguir então ali oferecer o peito da melhor maneira possível. E também te preparar para a hora de ouro que é ali então aquele momento que o bebê nasce e ele recebe o aleitamento materno na primeira hora de vida. Muito, muito, muito utilizado dentro das maternidades hoje. Então, se o bebê está saudável, o bebê está saudável, não oferece riscos, né? Esse aleitamento materno pode acontecer dentro da sala de parto ou onde essa mulher pariu. Seja na banheira, seja aí na banqueta, onde ela pariu, no quarto, em casa, isso pode acontecer. E aí, então, ela pode amamentar ali na primeira hora de vida, tá ok? Alguns bebês, inclusive, são amamentados ainda com a placenta na mãe, tá ok? Ainda nem cortou o cordão, né? Ali ainda o bebezinho nasceu e ele pode, então, ser direcionado à mãe, já recebeu o aleitamento materno, enfim. Logicamente, isso é um plano de parto, depende muito de onde você vai ganhar, condições físicas, né, que você está, de saúde, e do seu bebê também. Mas se isso tudo for possível, a equipe que estiver te acompanhando, ela pode sim fornecer essa hora de ouro para você, que é o bebezinho então mamar na primeira hora de vida, tá ok? Gente, olha, tem vídeo novo lá no canal. Eu tô falando aqui de perguntas e respostas, e o vídeo novo que tá lá no canal, ele é das verdades da amamentação, verdades do aleitamento materno, ok? Então, na hora que terminar a live, você dá um pulinho lá e dá uma olhadinha, então, nas verdades do aleitamento materno que tá lá no canal no
YouTube, que você encontra o link aqui na minha bio. Vamos para mais uma pergunta, então? Olha só, essa é muito interessante também, porque a maioria das mães, às vezes, tem essa dúvida, porque é tão difícil fazer ordenha, para algumas mães, é tão difícil realizar uma ordenha, e quando elas conseguem realizar a ordenha, elas aquecem o leite e oferecem para o bebê, o que sobra tem que jogar. E aí isso dói na alma, dói no coração. Então vamos lá, a pergunta é, quando descongelar o leite materno em banho-maria, o restante, a sobra, deve ser descartado? Sim, deve ser descartada, sim. Toda a sobra de leite que sobrar, né, obviamente, toda a sobra de leite, ela deve ser, sim, descartada. Então, você realizou a ordenha, você aqueceu esse leite para oferecer para o teu bebezinho o que ele recusar no copinho ou em outra via que você decidiu oferecer esse leite materno para ele, o que sobrar deve ser descartado. Isso porque, gente, o leite materno é um alimento extremamente vivo. Ele é vivo mesmo, tá ok? Então, ele pode sofrer alterações moleculares, ele pode sofrer alterações nutricionais. Então, não é interessante que você reaqueça esse leite de forma alguma, ou que você reutilize esse leite daqui a um tempo, quando o bebezinho já, né, acabou ali, então, de mamar e já quer mamar de novo, vai utilizar aquele leite de novo que foi aquecido. Não, esse leite deve ser, então, descartado. Inclusive, até leite de fórmula também, eu acredito que ele deve ser descartado, porque ele já entrou em contato ali, já foi para a boquinha do bebê. Então, assim, realmente, de fato, ele deve ser descartado, ok? Então, leite materno que já foi aquecido, quando sobra no copo ou em outra via que você decidiu oferecer para o teu bebezinho, deve ser, então, descartado, tá ok? Uma outra pergunta que já relacionada também à ordenha é qual a quantidade ideal para descongelar a cada mamada? Gente, é assim, você vai descongelar o leite materno que está no vidro total, tá? Não é um pouco, aí eu viro o vidro e o que deu já pro meu bebê, eu volto no vidro, volto a congelar. Não, tá ok? Você vai descongelar o leite materno que está naquele vidro, é aquela quantidade total que está naquele vidro. Se sobrar, a gente descarta. E aí, então, bebezinho, essa mãe, eu acabei entrando em contato com ela, já para eu descobrir quanto tempo tem o bebê, para eu poder ser mais exata nessa resposta. Porque, assim, qual a quantidade ideal para descongelar? Na verdade, é a quantidade que está no vidro. E aí, então, num bate-papo com essa mãe, ela me fez a segunda pergunta, né? E quanto eu coloco um vidro? Então, assim, um bebê dela tem aproximadamente 4 meses. Um bebezinho de 4 meses, ele vai mamar entre 120 e 150 ml. Então, assim, esse bebê, ele tá no auge da amamentação, 4 meses. Então, assim, ela pode realizar uma ordenha e às vezes ela pode conquistar esses 120, 150 ml em um único seio, tá ok? E aí ela vai congelar nos frascos por ordenha, ok? Se ela conseguir tirar, então, 120, 150 ml em um seio ou dois, numa ordenha só. Ela pode também ir refrigerando aquele leite daquela ordenha e esperar a próxima ordenha e o que ela conseguir na próxima ordenha ela juntar com aquele leite da primeira ordenha. Isso também pode acontecer. Mas com 4 meses, você já sofreu os ajustes dentro do aleitamento materno, você já passou aí pela parte mais difícil, vou dizer assim, talvez. E aí, então, você vai, então, realizar a ordenha. E muito provavelmente, você vai conseguir atingir entre 120 e 150 ml dentro da sua ordenha. Não nas primeiras, tá, gente? Porque as primeiras ordenhas é muito triste. Você pensa assim, meu Deus, como que meu bebê sobrevive com tão pouco que eu consigo ordenhar? Mas conforme você vai fazendo de ordenha um hábito, o teu peito também vai entendendo que isso é demanda, vai produzindo, e aí então você vai conseguir tirar e extrair então a quantidade que o seu bebezinho está mamando, ok? Eu, por exemplo, vou dar um relato meu. Eu fui uma mãe assim que tive muito leite, né? Eu tive bastante leite. Eu conseguia ordenhar às vezes em um único seio até 150, 160 ml de leite. Então, assim, é uma quantidade que eu congelava já naquele frasco, aquela quantidade de leite. E quando o meu bebê precisava receber o leite que foi ordenhado, ele mamava aquela quantidade toda.
Então, assim, realmente, de fato, você consegue, tá? Eu tô aqui para dizer que você consegue ordenhar 150 ml de leite em um único peito, às vezes, certo? Então, assim, você vai guardar, a pergunta é, qual a quantidade ideal para descongelar a cada mamada? Depende do tamanho do teu bebê, depende de quando você vai ter no vidro. Então, esse vidro, ele vai ser descongelado inteiro. Então, se esse vidro tem 15 ml, você vai descongelar 15 ml, tá ok? E vai ali, então, vou descongelar outro vidro de 50, outro vidro de 50 e vou oferecer 115 ml para o meu bebezinho, tá bom? Então, você pode observar tudo isso. Outra pergunta. Vamos lá, vamos para outra pergunta aqui. Hiperlactação. Como cuidar da hiperlactação se a ordenha estimula a produção? Olha só, cada mulher, realmente, de fato, é de um jeito, certo? Cada produção é de um jeito, cada mulher é de um jeito, cada situação é de um jeito, ok? Mas dentro da hiperlactação, realmente, de fato, eu sempre venho falar, se você está com baixa produção, realiza ordenhas que você vai conseguir aumentar a demanda e vai conseguir aumentar a produção. Quando a mulher ela tem uma hiperlactação, ela precisa realmente, de fato, realizar a ordenha para aliviar esse peito, tá certo? E aí, qual é a minha dica aqui? Qual é o meu pulo do gato? Realizar a ordenha manual, porque a bomba ela faz uma sucção um pouco mais forte, isso pode gerar mais estímulo e aí sim você produzir ainda mais leite, ok? Então a ordenha manual, você vai realizar a ordenha manual, a ordenha de alívio manual, e aí então você vai conseguir realizar essa ordenha com as mãos, de preferência. Você pode também fazer uma drenagem nesse seio, então muita massagem nessa mama, muita cautela com essa mama, porque é uma mama com hiperlactação, ou seja, é uma mama que produz muito leite, muito mais do que o bebezinho demanda ali dentro das necessidades diárias dele. Isso pode acontecer também, viu, gente? Então é muito importante falar, essa pergunta é muito sábia, porque realmente, de fato, a ordenha acaba estimulando. Então, se você realizar essas ordenhas de alívio com as mãos, o estímulo vai ser menor, tá ok? E aí também, se a hora que o bebê acabar de mamar, você achar que o peito está cheio ainda, você pode realizar ordenhas, ok? Então, você pode realizar ordenhas após as mamadas também, para aliviar ainda mais esse peito, certo? A massagem areolar também ajuda bastante. Qual é a massagem areolar? Deixa eu pegar um peito aqui. Pera lá. Vou pegar esse peito aqui porque ele tá mais fácil, tá, gente? Você pode fazer massagem areolar. Você vai fazer a massagem na mama toda, movimento circular, mama, fez o shake, tarará. Aí, o que vai acontecer então? Você vai fazer uma massagem areolar. Você vem aqui, ó. Porque uma mama que está com hiperlactação, ela está normalmente muito cheia, pesada, densa, dura, né? E aí, então, você vai fazer a massagem e vai fazer aqui, ó, uma massagem areolar. Uma massagem areolar, para poder deixar essa areola bem molinha, aqui, ó, para o bebê abocanhar de forma correta e também não te machucar. Porque acontece o quê? Das mães que têm hiperlactação, acabar machucando o seio mais fácil, justamente pelo fato do peito ficar mais enrijecido. Então a areola fica muito enrijecida, o bebezinho abocanha, escorrega, vem pro mamilo. Então é muito importante você saber que essa região aqui, ó, tem que estar bem molinha na hora que o bebê for mamar. E a gente pode fazer então uma drenagem, lembra? Uma leve pressão contra o tórax e aperto. Leve pressão contra o tórax e aperto. Nessa divisão de cores aqui, eu posiciono os meus dedos e uma leve pressão contra o tórax e aperto. Um movimento contínuo, constante, e então vai acontecer o estímulo e a mágica vai acontecer. Esse leite esguichando, tá ok? Então, realmente, de fato, é muito importante que essa mãe realize a ordenha, para poder aliviar mesmo essa mama que fica muito cheia. Até o corpo se ajustar, né? Até o corpo se ajustar à produção e demanda, produção e demanda. Alguns corpos, algumas mulheres demoram um pouco mais para passar por esse processo em que o corpo se adapta à quantidade de leite que o bebezinho mama, ok? Então é muito importante realmente, de fato, você realizar ordenhas.
Ah, essa é boa. Bico de silicone pode diminuir a produção de leite? Sim, ele pode gradualmente, gradativamente diminuir a sua produção de leite. Ele pode, sim, bico de silicone pode gradativamente diminuir a tua produção de leite materno. Isso por quê? Porque quando o bebê vai ao seio, que tem um protetor de mamilo ali, que tem um bico de silicone ali, ele fica onde, minha gente? Com a boquinha pequena, abocanhada somente no mamilo. Ele não abocanha a areola, tá certo? E esse estímulo que ele faz é muito pouco, então acaba não estimulando a mama a produzir muito leite a cada mamada. E a extração que o bebê faz, ele muda todo o movimento da boquinha dele, ele muda todo o movimento facial ali, os músculos da face dele mudam ali a cada mamada que ele faz quando tem o bico de silicone. Então ele muda a estrutura de músculo mesmo para fazer essa sucção. E aí que acontece? Essa boquinha pequena que abocanha só o mamilo não faz a extração certa de leite, não faz a extração correta do leite materno nessa mãe. Então, a cada mamada, o peito não entende que tem um bebê mamando ali, porque não tem o estímulo correto, não tem um contato pele a pele, não tem o estímulo de sucção correto, e isso pode sim, ao longo do tempo, ir então acabar prejudicando o teu aleitamento materno, tá ok? Então, bico de silicone pode sim reduzir a tua produção de leite materno, tá certo? Essa é ótima. O que você acha de uma mãe que não quer amamentar? Primeiro de tudo, gente, uma mãe que não quer amamentar, eu não tenho que achar nada. Eu tenho que levar a informação para ela. Ela precisa saber a importância do aleitamento materno. Ela precisa saber o quanto isso é benéfico para ela e para o bebê. E aí sim tomar a decisão dela, tá certo? Eu não estou aqui para julgar nenhuma mãe, de forma alguma. Eu estou aqui para apoiar, para orientar, para receber, então, de fato, essa mãe que às vezes nem sabe o que fazer. Às vezes ela já vem com uma decisão tomada e às vezes ela vem com uma decisão a tomar. Então, assim, o que eu acho da mãe que não quer amamentar, a Laís, não tenho que achar nada. Eu, consultora de amamentação, devo levar a ela informação para que ela saiba da importância do aleitamento materno, para que ela saiba dos benefícios do aleitamento materno, tanto para ela quanto para o bebê, que ela entenda todo esse processo, que ela entenda o corpo dela como um todo, que ela entenda todos os processos hormonais que vai acontecer no corpo dela para acontecer a produção de leite materno. Enfim, levar informação para ela. Se ainda assim ela decidir não amamentar, ela em hipótese alguma deve ser julgada. Ela deve então ser respeitada, né, acolhida, amparada, para poder então tomar a decisão que ela achou que era melhor para ela naquele momento. E aí eu já vi também algumas mães que não quiseram amamentar inicialmente e depois se apaixonaram e conseguiram e queriam amamentar, enfim. Outras passaram por um processo muito doloroso, às vezes em uma primeira gestação, e aí na segunda já fala de cara, eu não quero amamentar. Outras passam por dificuldades iniciais do processo do aleitamento materno, e aí então elas acabam desistindo do aleitamento materno por conta da dor, uma fissura, algo que não foi identificado, ou pela falta de informação. Então, assim, a Laís, não tenho que achar nada, eu tenho que acolher, eu tenho que amparar, eu tenho que fornecer informação de qualidade para essa mulher, para que ela possa tomar ali, então, a melhor decisão que ela achar. A melhor decisão que ela achar. Ela tem que saber aquilo que é melhor para ela. Porque, gente, amamentar é um processo, assim, amamentar é um processo tão doce, é uma troca de energia tão grande com o teu bebê, sabe? É um relacionamento, é um vínculo, uma troca de informação, um envolvimento tão grande com o teu bebê, que é tudo muito bom para uma mãe não querer estar ali, entende? Então, se o processo do aleitamento materno, que realizado corretamente que eu quero dizer assim, com a pega certinha, que não está machucando, essa mãe não está sofrendo dentro do aleitamento materno, é uma troca de vínculo, é uma troca de informação, é uma troca
realmente, de fato, de energia ali, de um vínculo entre a mãe e o bebê. Então, assim, realmente, de fato, gente, é um momento muito prazeroso, muito bom para a mãe não querer estar ali. Imagina ela amamentando sem querer, entende? É isso que eu tô querendo dizer. Imagina essa mãe ali amamentando sem querer estar ali amamentando. Então, assim, é uma troca muito grande para ela não querer estar ali. Então, se ela não quer estar ali, ela deve ser respeitada, ela deve ser amparada, ela deve ser acolhida e ela só tem que saber se a decisão dela que ela está tomando naquele momento é a única decisão que ela tem a tomar e se ela está certa da decisão que ela tem a tomar. Se ela estiver certa e ponderada que ela não quer, então, de fato, nós vamos acolher essa mãe, nós vamos amparar essa mãe e fornecer alimento para esse bebê. Tá ok? Fornecer, então, alimento para essa criança, ok? Então, assim, realmente, de fato, amamentar é um processo, assim, eu costumo falar que é um presente. Amamentar é um presente. Porque gente, para mim é um presente amamentar. Eu tive uma experiência positiva com aleitamento materno, mas eu conheço inúmeras mães que tiveram uma experiência negativa com aleitamento materno e pensaram em desistir, e desistiram, ou continuaram, venceram, entendeu? Então, cada mulher traz consigo a sua história. A minha história de aleitamento materno, onde eu vou trazê-la aqui para vocês. A minha história de aleitamento materno é eu escrevi. Você vai escrever a sua história de aleitamento materno, entende? E você tem que estar pronta para ela. Seja para ela acontecer, que tomara que sim, ou se você decidir não amamentar. Então, assim, o papel da consultora, eu acredito que seja esse. Mostrar a informação para a mãe, dizer a ela, olha, os benefícios são esses, os benefícios para teu bebê são esses, os benefícios para você são esses, e a tua decisão é essa. Você está certa disso? Porque depois não tem volta. Então, assim, né? Isso tudo foi muito pensado. Essa criança veio, às vezes, num momento difícil, veio no momento que ela esperava. Essa mãe precisa ser avaliada, essa mãe precisa ser acolhida. Às vezes, essa mãe está passando por um problema psicológico e ninguém está percebendo. Tá, ok? Não estou dizendo aqui que as mães que não amamentam estão passando por problemas psicológicos. O que eu estou querendo dizer aqui é que existem casos e casos, e tudo isso tem que ser muito bem avaliado, tá bom? Tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Assim, eu sempre falo que aproveito que agora é a hora, mas assim, meu direct, gente, tá aberto para vocês, tá? Então, assim, se vocês quiserem mandar perguntas lá, podem me mandar. A gente sempre vai fazer esse tipo de live, a gente sempre está falando sobre perguntas e respostas, mitos e verdades, enfim. Inclusive, subiu um vídeo hoje sobre verdades do aleitamento materno, tá lá no YouTube para você, é um resumo da nossa live. Tá bem interessante também aquele conteúdo, tá ok? Lezinha, um beijo pra você, meu amor. Um beijo pra você. Tá bem interessante aquele conteúdo. Então, assim, se você está no processo de aleitamento materno, esse conteúdo tá sendo bacana pra você, você tem alguma dúvida, me manda porque isso gera conteúdo. E assim, eu tenho um script de conteúdo, sabe? Mas assim, se você me mandar, o seu vai ser prioridade pra mim. E logo eu vou te responder, logo eu vou montar esse conteúdo. Porque, assim, realmente, de fato, eu quero ir de encontro com as suas necessidades, né? E se eu não for de encontro com as suas necessidades, não tem por que a Laís estar aqui. Então, assim, eu quero realmente, de fato, ir de encontro com as suas necessidades. Eu quero realmente, de fato, fazer com que você consiga realizar o teu sonho de aleitamento materno. Porque pra mim, gente, aleitamento materno pra mim era um sonho. Eu já trabalhava com aleitamento materno quando eu engravidei. Então, assim, cara, pra mim, amamentar era a cereja do bolo, eu tinha que amamentar. Na minha cabeça, não era nem uma questão de eu querer ou não, eu tinha que amamentar, porque eu ajudei inúmeras mulheres a amamentar. E eu queria também isso pra mim. Eu queria ter essa experiência pra mim. Então eu fui atrás e tudo mais, né? Fiz os meus ajustes, porque eu também passei, viu, gente, por alguns perrengues na amamentação. Fiz alguns ajustes e deu tudo certo. O Renato mamou aí até hoje. Ele tá com 1 ano e 6 meses. E eu preciso até fazer um relato para vocês que ele está desmamando. Então, assim, eu preciso fazer um relato para vocês sobre o desmame do Renato. Para quem não me conhece muito bem ou está chegando agora, né? Eu sou consultora de amamentação, nutricionista, consultora de amamentação também. Eu atendo aqui na cidade de Bastos, próximo a Tupã, aqui na região, né, no interior de São Paulo. E eu atendo mães também ali dentro da maternidade, que acabaram de dar à luz e que estão vivendo ali a sua hora de ouro, ainda o seu momento com o seu bebezinho. Eu também consigo acompanhar essas mães.
Então, assim, pra mim é muito, 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 muito prazeroso esse trabalho. Esse trabalho pra mim, assim, é um trabalho de emoção. É um trabalho que envolve coisas novas todos os dias. E, assim, realmente, de fato, pra mim é muito bom mesmo poder participar desse momento da mulher, se assim ela me permitir. Então, eu falo assim, estar aqui ou estar, né, oferecendo para a mãe uma consultoria é fazer parte da história dessa mãe. Então lembra quando eu disse que eu escrevi a minha história, você está escrevendo a sua história. Então realmente, de fato, é muito, muito, muito importante para mim estar vivendo a tua história. Chegou uma pergunta aqui, vamos responder. Almofada de amamentação é importante ter? Vai me ajudar muito nesse processo? Thalita, é o seguinte, eu tenho um vídeo no YouTube onde eu falo certinho sobre a almofada de amamentação, sabe? Mas eu vou te falar aqui agora também. Olha só, a almofada de amamentação é um item do enxoval que, se você puder ter, tenha, tá ok? Agora, se você achar que é um investimento muito alto para você ter agora e tudo mais, você consegue se virar sem ela, tá certo? Mas assim, a almofada de amamentação, ela deve ser muito criteriosa. Você deve ser muito criteriosa para escolher a sua almofada de amamentação, tá certo? Então, assim, tem algumas indicações. Por exemplo, ela tem que ter mais de 1,5 palmo de largura aqui nessa distância para você, para acolher bem o bebezinho, tá, Thalita? A almofada também, ela deve logicamente encaixar em você. Tem algumas almofadas que não encaixam na mãe, gente. Então, assim, ela tem que ser realmente, de fato, encaixar em você. Você vai usar essa almofada para você amamentar. Você vai usar essa almofada para você sentar. Você vai usar essa almofada para sentar o bebê. Você vai usar essa almofada para colocar o bebezinho de bruços. Você pode usar essa almofada para você descansar as suas costas, certo? Então, assim, realmente, de fato, a almofada de amamentação é um item que eu sempre falo para mãe. Se você pode investir nesse item, invista, tá? Mas se você não pode investir nesse item, não é um empecilho para você não amamentar. Você vai se virar aí, então, com almofadas, travesseiros, enfim. A almofada de amamentação, ela é prática? Se ela for funcional, sim, ela é muito prática, muito útil. E você pode utilizar também, algumas mães, eu até falo isso no vídeo no YouTube, que algumas mães querem jogar a almofada de amamentação pela janela, pelo lado de lá do muro, sabe? Mas, às vezes, ela não entendeu como que aquela almofada pode ajudar ela, entende? Então, assim, tem algumas manhas lá no vídeo do YouTube que eu falo, por exemplo, de apoiar a almofada aqui, ó, no braço, por baixo do braço, então ela vai fazer, assim, um L em você, tá? Eu vejo algumas almofadas também de amamentação que amarram, sabe? Eu, a Laís, não vejo muita utilidade da almofada amarrar, até porque ela te limita a usar somente numa posição, então eu acho que não é muito interessante. Mas essa almofada você pode encaixar de frente, você pode encaixar ela lateralmente, ela te ajuda bastante quando você quer fazer uma posição invertida ou inversa. É muito bacana. Então, se é um item, se você pode investir nesse item, pode investir sim, pode comprar sim, que você vai gostar de ter uma, viu? E aí depois, se você não gostou, se você não quiser ter uma, você doa para quem precisa, para quem quer ter uma, guarda para um segundo filho, enfim. Vamos lá. Aqui. E esse Pedrinho que não consegue desmamar ainda, não aceita outro leite. Ele faz ele faz a degustação, só que não aceita. Lezinha, é assim, ó, o Ministério da Saúde pede aleitamento materno exclusivo até 6 meses e depois até 2 anos ou mais, tá ok? Então, assim, o processo de desmame, gente, dá uma live processo de desmame, né? Introdução alimentar, olha quanta coisa. Mas, assim, o processo de desmame, eu costumo dizer assim, amamentar tem que ser prazeroso para os dois, tá certo? Tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, assim, tem que ser prazeroso para os dois. Amamentar é muito bom, é excelente. Mas, o que acontece? Por exemplo, no caso do Renato, o Renato já vai para a creche, ele fica na creche durante o dia todo. Ele já desmamou na creche, inclusive. Mas o que acontece? O Renato, ele começou a fazer mamadas noturnas somente, porque eu fico longe dele durante o dia todo. Então, realmente, de fato, acabou que ele não se interessa pelo peito, pelo seio, no período do dia. Até porque ele já entrou também com um processo de introdução alimentar e ele acha o máximo comer coisas. Então, acaba que durante o dia ele não pede, ele não quer mesmo. Até nos dias que nós ficamos juntos, ele não pede mais o peito.
Então o Renato acabou entrando num processo realmente de fato de um desmame. Seria um desmame gentil, talvez, né? Então o que acontece? Eu já estava preparada para esse momento do desmame, para ser sincera, porque ele começou a se desinteressar e aí então ele começou a mamar uma única vez no período da noite. E aí depois disso, ele, quando dorme a noite toda, ele não mama mais em mim. Ele não mama, gente, não mama. E às vezes ele fala, mamãe, tetê, né? Mamãe, tetê. Aí eu vou toda feliz, né? Vou lá, tiro o peito. Ele fala, não, não. Então, assim, vai muito de criança para criança. E talvez o Renato tenha desmamado pelo fato dele não ter ficado comigo, né? Durante esse período do dia. Então, assim, amiga, como ele fica? Eu te conheço, tá? Por isso que eu vou falar. Como ele fica com você um período maior, pode ser então que ele tenha mais dificuldade em soltar de você, né? E tudo mais. Mas se isso é prazeroso pra você e pra ele, aproveita, sabe? Eu sou daquelas assim, se o Renato não desmamasse, eu ia amamentar o Renato até 5 anos, se ele quisesse. Sabe? Porque eu ia amamentar em tandem, sabe? Amamentar os 2 filhos de idades diferentes, numa outra gestação. Com certeza, com certeza. Muito, muito mesmo, tá? A Alessandra colocou aqui, sim, amo, querida. Quero mamar mais o Pedro mama mais à noite, na hora de dormir. E ver quando ele vai pra casa da avó. Alimenta muito bem, passa a noite tranquilo. É isso, amiga. Se tá bom pra você, perfeito. O Renato pegou o meu peito essa semana. Gente, eu preciso falar isso. O Renato pegou o meu peito essa semana passada. Ele pegou o meu seio e eu prometo pra vocês, machucou. Porque ele fez uma força tão grande. Porque o que acontece? O que faz o peito produzir leite? Gente, estímulo. E se o Renato não tava fazendo estímulo, então ele não tava mamando, não tava tendo estímulo, a produção caiu, né? Eu já estava esperando esse desmame. Mas um dia ele pediu, ele aceitou, eu dei, caramba, ele mamou assim, ele fez a pega certinho e tudo mais, mas ele me machucou por conta da força que ele fez, porque conforme ele fazia a sucção, acho que não ia o fluxo que ia antes, né? E aí ele acabou pegando, caramba, machucou. Então assim, eu já tava meio que esperando, tá certo? Fernanda Fernandes, e a roupa apropriada para amamentar? Facilita muito! Muito, 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 Fernanda, assim, ó. O máximo de roupa que você tiver é fácil para você amamentar, você já conseguiu, eu não sei que fase que você tá? Se você já está amamentando, se você vai amamentar, mas assim, tenta conquistar isso o máximo, porque não encontra roupas fáceis de amamentar. Eu tive muita dificuldade, eu sou aqui do interior de São Paulo, não sei de onde você é, Fernanda, mas enfim. Eu tive muita dificuldade de encontrar roupa para amamentar. E assim, ou você sobe, ou você desce, sabe? E aí a roupa ficava tudo, né, puxada. Então, assim, de fato, eu realmente falo pra você assim, se você conseguir conquistando roupas para amamentar, consiga, entendeu? Já tenha um estoquezinho, porque realmente, de fato, é muito difícil. E facilita muito na hora que você está fora de casa. Porque dentro de casa, convenhamos que uma camiseta tá tudo ok, você pode subir ela, tá? Uma blusinha de alcinha, você tira a alcinha e aí fica com o peito livre, tá? Eu vou fazer um gancho na tua pergunta, Fernanda, porque a tua pergunta é muito interessante, eu vou fazer um gancho nela com sutiãs de amamentação, tá? Tem um vídeo lá no canal no YouTube, no meu canal no YouTube, que fala sobre sutiãs de amamentação. Eu já faço um gancho aqui na tua pergunta, porque os sutiãs de amamentação também facilitam na hora de amamentar. Eu não gosto daquele, tipo, triângulo, sabe? Que você tira aqui e fica tipo um triângulo aqui no peito, porque ele acaba comprimindo o seio e acaba que às vezes pegando alguma glândula mamária ali e não solta todo o leite, isso pode trazer alguma complicação. Então, opte também por sutiãs que quando você desce aqui, ó, o bojo, desce tudo o bojo, sabe? Também deixa a mama o máximo livre possível na hora de você amamentar. Então, assim, roupa apropriada para amamentar é super difícil de encontrar. Então, se você encontrar aquelas transpassadas... Gente, eu tinha uma transpassada. Eu tenho. Eu sou meio apegada com roupa, viu? Eu tenho uma blusinha transpassada que eu usei ela só não desbotou porque o tecido dela eu acho que é bom, viu? Porque, olha, é assim, ó. Ela é transpassadinha e eu usava um top. E aí, na hora de amamentar, eu só tirava aqui o top, e como ela era transpassada, ela já descia pra cá. Era uma benção. Onde eu ia com ela. Eu acho que quem é daqui de baixo já deve até saber que blusa que é que eu tô falando, porque realmente, de fato,
É a blusa das minhas saídas. Ai, ai. Gente, muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito bom, Bruninha, Fátima, um beijo. Carol, muito obrigada pela presença de vocês. Viu umas lindas. Ótimo, ótimo, invista, invista. Eu acho que hoje, com essa história do Instagram, Fernanda, acontece que eu acho que ficou até mais fácil, sabe? Mas eu confesso pra você uma coisa. No meu processo de maternidade, eu não usava muito o Instagram. E aí eu acho que eu acabei me dando mal com isso, porque realmente, de fato, eu tive muita dificuldade em encontrar roupas para amamentação. Então, assim, se você já encontrou nessa loja, nesse site, enfim, usa, aproveita, tá? Só toma cuidado com os tamanhos, porque, igual eu falei, eu não sei em qual processo que você tá, e às vezes você está grávida, você usa um tamanho, e aí você ganha o bebê, você perde peso, enfim, desincha, né? E aí acaba usando outro tamanho. Então, vê certinho o tamanho que vai ser muito útil para você. Muito útil. Gente, e aí? Muito bom, hein? Falar isso tudo com vocês. Que ótimo. Tô pensando aqui, eu acho que seria legal a gente fazer um bate-papo, né? Trocar informações mesmo. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Porque se deixar eu fico falando aqui a noite toda. Eu falo, hein? Nossa, eu falaria aqui com vocês a noite toda. Ficar aqui trocando informação, trocando ideia com vocês aqui. Ah, eu vou responder uma pergunta aqui. Uma pergunta. Tomara que a pessoa que me fez essa pergunta esteja assistindo. Isso daqui, gente, ó, é leite materno, tá? Eu uso pouquíssimo porque eu quero guardar. Eu uso aqui pra fazer vídeo pra vocês. Mas olha, gente, esse aqui é o meu leite. O meu leite que foi aqui, tá? O meu leitinho que foi aqui pedrificado. Olha que coisa mais linda. E aí, então, eu vou ter o meu leitinho eternizado, leitinho do Renato, ó, virou um pingentinho. E aí, ele meio que muda de cor, viu, gente? Não era dessa cor, não, mas ele vai mudando de cor. Vocês conforme tem um contato com a pele. Mas, enfim, isso daqui é um pingentinho de leite materno. Tá, eu tô respondendo aqui porque me mandaram no direct perguntando qual empresa que fez, eu mandei pra eles no direct, tá? Mas é assim, é leite materno. Eu adoro, eu adorei essa ideia desde quando eu vi, eu achei super fantástica a ideia delas em eternizar o leite materno. Então tem jeitinho de leite materno pra vocês aqui, ó. Todas as vezes que vocês me veem com ele, saiba que esse leite é meu. Esse leitinho aqui é meu, tá certo? Muito bem, muito bem. Gente, eu vou ficando por aqui então, tá certo? Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada mesmo por se disporem de tempo para estar aqui comigo, tá certo? E nós falarmos aí um pouquinho de amamentação, de aleitamento materno, de retirada de dúvidas. Eu vou colocar aí mais vezes isso tudo para que vocês possam fazer perguntas. Eu não falo o nome das mães que fazem perguntas porque elas mandam assim realmente de fato, às vezes até no particular. E às vezes é uma pergunta muito íntima, então assim, acaba que eu não gosto muito de invadir a privacidade das pessoas. Então, a não ser assim, eu aqui agora, assim, na tua casa, né, de frente com você, mas eu falo assim, realmente de fato, a gente tenta preservar ao máximo. Então, se você tem uma dúvida aí, não sinta medo, ou se você falar, pode falar meu nome também, eu falo, tá bom? E aí, então, nós vamos ficando por aqui. Gente, muito obrigada, então, pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente terça-feira, um restinho de terça-feira para você, né? E que você possa aí, então, com as minhas dicas, conquistar o teu aleitamento materno. Nós vamos juntas nessa caminhada, porque realmente é uma caminhada árdua, mas é muito valiosa. Vale muito mesmo, tá ok? Um grande beijo para você. Fiquem com Deus.